Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre OVNIs e ETs. O que a Bíblia diz sobre isso? Então solta a vinheta que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. E desde já, meu querido, quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo e compartilhar com seus amigos e familiares. Nos ajude a crescer, nos ajude a levar o Evangelho de Cristo a cumprir o ID de Jesus. Eu quero ler aqui em Ezequiel, capítulo 1, no versículo 15, que diz assim: Vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como berilo, tinha as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas eram mesmo cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também eles se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois, o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque neles havia o Espírito dos seres viventes. Então, meu querido, aqui nesse texto de Ezequiel, o profeta Ezequiel tem uma visão, e ele vê a glória do Senhor, e vê os querubins, e vê a graça de Deus aqui. E muitas pessoas estão dizendo que essa visão de Ezequiel são visão de alienígenas, de uma nave espacial, de aliens, que vem de outro planeta, e usam essa passagem de Ezequiel para a comprovação da sua tese. Então, nós vamos tentar, através da palavra de Deus, mostrar para você que tem muito engano nisso aí. Aqui não está falando nada de alienígena, aqui está falando dos querubins e da glória de Deus e do chamado de Ezequiel. E 95% das coisas que as pessoas falam que são extraterrestres, que são naves espaciais, podem ser explicadas. 95%. O que são esses 95%? Primeiro, as pessoas veem gases atmosféricos, satélites, luzes de aterrissagem de aviões, balões meteorológicos, estrelas cadentes e foguetes lançados. Então as pessoas veem isso e acham que são naves, que são extraterrestres, mas não são fenômenos que podem ser explicados. Os outros 5% de pessoas que falam que veem, que entram em contato com extraterrestres, que foram abduzidas, que foram levadas para o espaço e que tiveram contatos, tem até um filme aí, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E nós vemos filmes aí, de ficção científica, Star Trek, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, A maioria dos filmes de ficção científica colocam os alienígenas ali junto com os humanos, e as pessoas acham que existem esses seres, E também as pessoas usam aquela tese: pastor, mas o universo é tão grande, será que não tem uma vida inteligente além da nossa, Será que não existe um planeta que existem outros seres inteligentes e que tem vida também? Não, meu querido, não necessariamente, porque no Salmo 19, nós vamos lá ver e ver o que o salmista fala sobre isso. Salmo 19, ele fala muito bem o que o universo ele proclama. Salmo 19, no versículo 1, eu quero que você acompanhe aí com a sua Bíblia, porque esse é um assunto muito interessante. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O universo é grande porque nosso Deus é grande, amém? O universo é tão tremendo porque o Deus que fez ele é enorme, é poderoso. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não está dizendo que existe outra vida, outra forma de vida além da nossa, que é por causa do tamanho do universo. Outra coisa que nós devemos entender é que essa teoria, de que existem extraterrestres, ela tem um aspecto espiritual por trás dela, porque ela traz um engano junto com ela. Então, por que, pastor? A nova era, quando a nova era estava no auge, nos anos 70, nos anos 80, eles diziam que os primeiros descendentes dos seres humanos, eles eram os reptilianos, uma raça de extraterrestres. E foram esses reptilianos que colocaram a sua semente aqui na Terra.
Então surgiu uma seita chamada Raelianos, de um homem francês chamado Claude von Rollion. Ele era filho de uma mulher chamada Marie von Rollion, que foi abduzida, segundo ela, em dezembro de 1945. E ela foi inseminada com o sêmen dos extraterrestres, e eles apagaram da memória dela quem é que tinha colocado aquele bebê na sua barriga, né? Bem interessante, né? E aí ela teve esse filho, e ele nasceu, e ele, quando ele já estava na sua fase adulta, um dia ele estava caminhando por um campo, ele estava fazendo uma caminhada, e ele viu uma luz vermelha, ele pensou que era um helicóptero, e quando ele chegou perto dessa luz vermelha, ele viu que era uma nave extraterrestre. E quando ele chegou perto dessa nave, saiu um ser em forma de uma criança, ele estava vestido de verde, e ele trazia no pescoço a estrela de Davi, e dentro da estrela de Davi uma suástica. E aquele ser conversava com ele pela sua mente, os dois conversavam pelo pensamento. E ali ele falou com esse Claude von Rollion: traz a sua Bíblia. Olha que coisa interessante, preste bastante atenção. E aí, quando ele trouxe a Bíblia, ele trouxe uma interpretação totalmente diferente da que nós temos agora. Então ele falou que quem criou o ser humano não foi Deus, foi os extraterrestres. E que tudo que é pregado pelos crentes, pelos protestantes, pelos irmãos, né, tudo está errado, que é outra coisa, não é do jeito que nós pregamos. Então você já vê aí que tem alguma coisa errada. E ele fala que a nova era fala que os aliens vão vir e vão abduzir as pessoas ignorantes, as pessoas que têm a mente fechada, as pessoas que não gostam de novas situações. Então você já está entendendo aonde que a gente quer chegar, né? Preconceituosas. Então essas naves vão abduzir essas pessoas preconceituosas e vão levar não sei para onde, e vai ficar aqui só as pessoas de mente aberta, só as pessoas que conseguem ver a nova ordem, né? A nova onda da New Age. Então, isso aí também pode ser uma explicação para quando Jesus levar a sua igreja. Eles vão dizer que é quem? Que foram as naves extraterrestres que levaram os crentes. Mas não é, né? Jesus que vai arrebatar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, a Bíblia diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Está em 2 Coríntios, né, capítulo 11, no versículo 14. E ele pode se transformar facilmente no maligno. Então, essas situações que as pessoas veem os aliens ou são abduzidas, eu creio firmemente que são demônios. Que são demônios que abduzem essas pessoas, que levam essas pessoas, porque eles têm poder de fazer isso, criar naves espaciais, criar situações em que a pessoa crê firmemente, e eu creio também que elas viram isso, mas foram o quê? Os demônios. E aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, lá em 1 Timóteo, nós vamos lá, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, meus queridos, tudo isso é uma preparação para que as pessoas sejam cada vez mais enganadas. As pessoas vão acreditar, tem até religião dos extraterrestres. As pessoas se unem ali ao cosmo, né? Aqueles que nos formaram, os ETs, e tem um nome lá dos povos, né? Os reptilianos, os venusianos. Só que essas pessoas, esses povos não existem. E as pessoas estão adorando ali coisas que não existem. Estão adorando uma doutrina falsa. Então, meu querido, o apóstolo Paulo fala isso. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos que nós estamos vivendo agora, alguns apostatarão da fé, obedecer a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então 95% é explicado, né? Eu já falei aqui no início do vídeo. Os outros 5% é tudo espiritual. São coisas que o diabo coloca na mente das pessoas, para as pessoas acharem que são extraterrestres, que não existem, que são demônios que vivem, né, nas regiões celestiais, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6,
que a nossa luta é contra eles e eles cegam as pessoas dizendo que existem seres que são extremamente inteligentes, evoluídos, e que nós, aqueles que têm a mente pequena, aqueles que não conseguem fazer a sua mente evoluir, serão retirados deste mundo para que o mundo vire um paraíso. Muito pelo contrário, né, meu querido? Nós sabemos que isso vai ser totalmente diferente. Quando o povo de Deus será retirado da terra, aí sim virá o juízo sobre a cabeça desse povo. Então, a Bíblia afirma que não existe vida além da terra. Para que existisse vida em outro planeta, esse planeta tinha que ter o mesmo tamanho da Terra, a mesma atmosfera, um Sol do mesmo tamanho e o planeta fixado na mesma distância em que a Terra está do Sol. Então é muito complicado e muito difícil ter um planeta, outro planeta Terra. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, nos ajude a crescer, nos ajude, meu querido, a propagar o Evangelho, a cumprir o ID de Jesus. Um abraço do canal Conectados com Cristo e até o próximo vídeo.